E aí as pessoas entram nos comentários, às vezes em vários vídeos de animais, e elas falam, isso é maus tratos, é crueldade, às vezes tentam agredir a pessoa ali no ambiente virtual. E existe uma coisa importante que eu tento orientar todo mundo, né? Você como leigo, e você vendo um vídeo, você não pode determinar se é maus tratos, você não pode falar se a pessoa é psicopata, se a pessoa tá certa ou se tá errada. Quem determina se aquele animal sofreu maus tratos ou não, vai ser uma pessoa que tem perícia para tal. E olha, hoje vamos falar um pouquinho sobre vida animal. Se você acompanha aqui o canal, sabe que às vezes eu trago uma pessoa a respeito, né, para falar a respeito desse tema. E hoje eu trouxe o professor Atílio Sersoncalef, ele que tem um canal aí nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, falando sobre várias curiosidades sobre esse mundo e muita coisa bacana, e foi assim que eu encontrei ele. E aí, professor, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Fernando, um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. E ó, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte: se você pudesse ter um animal selvagem como seu companheiro de vida, qual você escolheria e por quê? Olha, dificilmente eu escolheria um animal selvagem como companheiro. Primeira coisa, ver se esse animal é legalizado, se está dentro do que é permitido na legislação. Segundo aspecto, eu ia considerar a questão comportamental desse animal. Só de fazer essa pequena triagem, nós eliminamos a grande maioria desses animais. Um que eu teria, que eu acho muito legal, uma jiboia. Jiboia? Caraca, e por que você teria uma de jiboia? Porque é um animal de fácil manuseio, um animal muito bonito, o manejo é um manejo também bem tranquilo de se fazer depois quando você tem um pouco de experiência, né? Só existe muito mito em cima, né? Eles pensam, poxa, uma serpente vai me morder, mas não é. Eu acho que às vezes é mais fácil você ser mordido por um pincher do que por uma jiboia. Agora, você estava comentando aqui, né? Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando um pouquinho sobre os animais silvestres, né? E que muitas vezes as pessoas romantizam o animal silvestre e às vezes acham que é a mesma coisa que ter um cachorro. Sim. E não é, né? Não, de jeito nenhum. O exemplo maior sempre, primata não humano, né, o popular macaco, né, todo mundo acha muito lindo porque ele é um animal com comportamento bem complexo, se assemelha muito com o nosso comportamento, mas é um animal que pode oferecer risco se ele tem algum desvio comportamental, o ambiente às vezes não é aquele ambiente adequado, e existem várias outras questões também, às vezes demarcação territorial, o animal ele urina, né, elimina cheiro, então às vezes as pessoas romantizam demais, acham fofinho, olha o macaquinho com a fraldinha, dá beijinho, cria como se fosse um bebê, mas bem longe de ser essa a realidade. Agora, você não acha que é justamente por ser muito próximo ao nosso comportamento que o macaco acaba atacando a gente? Porque o ser humano é isso, né? Você tá ali, não sei o quê. Aí você deu as costas e vai lá e te dá uma porrada na cabeça, né? Não necessariamente, né? Questão comportamental é algo complexo, mas se você parar para analisar com cuidado muitos dos comportamentos dos animais, nós apresentamos igualzinho. Nós, às vezes, só tentamos atribuir a questões superiores, mas, na realidade, são comportamentos idênticos aos comportamentos dos animais. De fato, a agressividade entra, às vezes, dentro desse contexto também. Ou seja, para a gente ter dentro de casa, melhor a gente ficar no bom e velho gato, cachorro, um passarinho, um peixe, talvez? Isso, fique naquilo que é legal. Esse é a primeira coisa, fique naquilo que você já tem algum conhecimento, estudou o comportamento que a sua casa permita, né? Não vai inventar moda de tentar pegar um animal selvagem e trazer para dentro de casa, né? Eu vi a capivara, eu vi o gambá, pegou na rua e trouxe para dentro de casa. Não, esse tipo de coisa não. Ô professor, agora fiquei curioso para saber como é que você arranja tempo para fazer tudo aquilo que você faz e ainda fazer um monte de vídeo que você faz para as redes sociais. Não tenho tempo, a gente vai encaixando, né? Então, os vídeos nas redes sociais são basicamente o meu conhecimento, né? Então, às vezes os alunos me mandam, às vezes eu vejo alguma coisa e no improviso, muitas vezes eu saio a gravação ali de pronto. Então, se vocês verem meus vídeos, eles são muito diretos, eu não fico fazendo muita careta, eu já chego explicando muitas vezes o que é, e eles são muito breves, né? Porque também as pessoas, às vezes, elas não têm tempo como eu.
Então é assim que surge. Mas eu acho que é a melhor coisa, porque tem gente que fica enrolando. Olha, eu vou contar pra você aqui o segredo desse não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas antes deixa seu like, deixa o que, e fica comigo até o final. Aí ele começa a contar uma outra história, não sei o que, aí pra ele falar o que ele queria falar do vídeo, ele vai falar lá no final do vídeo. Puta encheção de saco também, não dá não. Tem que fazer um negócio dinâmico. É um perfil que eu não sou muito chegado, eu não gosto. Então eu propago aquilo que eu acredito que seria o mais indicado mesmo. E a gente aproveita o momento também para tentar quebrar alguns tabus. Vez ou outra eu acabo falando muito sobre alimentação, né? Utilizar animal para alimentação, e às vezes as pessoas comem coisas que elas não sabem de onde veio. Então eu mostro para elas, olha, a buchada é feita assim, né? A dobradinha é feita assado. Ah, água viva tem gente que come, né? E aí às vezes as pessoas também colocam para fora os preconceitos delas, às vezes de uma região com outra, e é legal às vezes pra gente gerar esse tipo de debate também, acaba sendo um ambiente interessante para isso. Agora esse vídeo seu da buchada eu não vi, fiquei curioso, como é que é feita a buchada? A buchada, eu coloquei um da dobradinha, porque tem gente às vezes que coloca a buchada e dobradinha aqui, eles são na realidade, você pega um ruminante, né, uma cabra, um boi, você tira os pré-estômagos, que são aquelas regiões do estômago onde existe uma fermentação, você prepara aquilo para alimentação. A dobradinha é você come um pedaço do estômago do boi. E a buchada, muitas vezes você pega as vísceras, tempera, coloca dentro do estômago, costura e cozinha. Né? Um pouquinho diferente. Caramba, e tem gente que come água viva? Água viva também. Mas como? Frita, milanesa? Como essa é que é foi isso? Uma polêmica bem grande na internet, né? Porque existe a venda, às vezes, da água viva desidratada. E aí, a grande piada, às vezes, que surgiu é água viva, depois que morre, é o quê? Viva, não é viva, né? E se desidratar sobra o quê? Então, sim, existe. A grande questão, às vezes, da água viva hoje é que nós temos um desequilíbrio ambiental em várias regiões, né, no mundo. E a população de água viva perdeu o controle em algumas regiões. Então, perdeu o controle de estar muito populacional, né? Então, tem muita água viva. E aí começou uma discussão, já faz alguns anos isso, e aí o que nós vamos fazer com isso, né? Vamos pegar a água viva e jogar fora? Então vamos aproveitar a água viva, pega a água viva, processa ela lá, desidrata ou faz uma salada, faz alguma coisa e serve num restaurante, porque existe essa possibilidade. As pessoas às vezes ficam com receio, porque aquela questão da urticária, né, dos quinidócitos que causam aquelas reações dermatológicas, né, a toxina. Mas se você souber preparar e depois de algum tempo, né, ela perde essa capacidade. Não é também para você chegar lá no mar, achar uma caravela, colocar no prato e comer, né, por favor. Não, gente, não, mas é que a gente fala, mas isso é bem possível. A gente tem que avisar. A viva pode comer. Aí o cara vai pegando ali, leva para casa, tenta fazer uma milanesa ali, uma fritada, e não vai rolar, né? Tem gente que tenta, mas não é assim que funciona. Nossa, eu nem sei se eu experimentaria isso aí. E olha que eu sou um cara que come de tudo. Tem um vídeo seu lá também, você mostrando um prato de cérebros. Foi. Esses cérebros do que mesmo que era aquilo lá? Cérebro de ruminante, geralmente. Ah, tipo cabra, essas coisas assim. Isso é polêmico, mas é popular, né? É que assim, depende da região que você está. Isso que é engraçado dos vídeos. Igual quando eu coloquei cérebro, quando eu coloquei as ovas do ouriço, as pessoas falam, meu Deus, que nojo, que absurdo. Aí a outra vem e fala, nossa, como direto isso, é muito bom, né? Então, o cérebro é uma dessas coisas. Testículo, existem vários outros órgãos que as pessoas comem. Eles vendem como miolo. Às vezes tem uma preocupação sanitária, porque existe o risco de BSE, a polêmica, mesmo que nós não tenhamos isso aqui confirmado, que é a doença da vaca louca, né? BSE é a doença da vaca louca. Isso, doença da vaca louca, que é uma doença priônica, e você adquire isso também ingerindo, às vezes, essa proteína que está no cérebro. Embora exista esse risco, né, as pessoas comem, às vezes existe alguma restrição relacionada a isso devido ao risco da doença, embora a gente não tenha caso confirmado de transmissão aqui no Brasil. Tá? Então, assim, as pessoas comem cérebro. Que doideira, cara. Ô, professor, quais são os seus vídeos mais populares, tirando esses que a gente falou aqui, né? Nossa, vídeos populares, eu tive vários, assim, todo mês, assim, acaba tendo um com bastante destaque. Existiu um no meu começo lá das postagens, que foi um vídeo mostrando uma cirurgia numa tartaruguinha, numa traquemis, removendo um abscesso que a gente chama de abscesso aural, um acúmulo de pus no ouvido, na orelha média, né, da tartaruga. Né? Eu mostrava o procedimento, comentava sobre isso, as pessoas ficavam assustadas, né, porque deixava aberto por causa da segunda intenção.
Outros vídeos que surgiram, recente, que trouxe muita polêmica, ainda está gerando muito debate, é taxidermia. O que é isso? A taxidermia é o famoso empalhar animal. Então eu mostrei um vídeo de uma taxidermista profissional norte-americana, que é bem comum nos Estados Unidos esse tipo de técnica, ela preparando um cervo. E eu discuto justamente o preparo da taxidermia, porque existe questão científica, existem vários aspectos da taxidermia que nós usamos bastante no Brasil, dentro da universidade, para identificação de espécies, catalogar espécies. Às vezes tem gente que pede, o meu cachorrinho morreu, por favor, você não pode fazer taxidermia para mim. Isso também surge, né? A pessoa quer manter o cachorrinho dela em casa. E existe muito tabu em relação a isso. Então eu gravei um vídeo e trouxe muita polêmica, né? As pessoas falando, que fomenta a caça, que sempre vem de caça. Mas não é só isso, né? Existe a questão científica, a questão educacional, ambiental, quando a pessoa vai lá no museu e ela vê os animais, né? Você leva uma criança, ela olha aquele animal, tem todo um contexto educacional envolvido nisso. Esse foi um também que gerou bastante movimento, acho que 2 semanas, se eu não me engano. Cara, teve um que eu vi também, achei bem interessante, que é um cavalo que tem um buraco no meio e o cara põe a mão assim, tipo assim, gente, imagina um cavalo assim, aí no pescoço, na parte de trás, perto da crina dele, tem um buraco vazado assim, no meio. E o cara passa a mão por esse buraco e volta, e aí você comentando esse vídeo aí também, cara. Sim. Às vezes as pessoas não têm noção anatômica, como é que funciona o animal. Eu mostro um vídeo desse, a pessoa fica, não, é montagem, não tem como. E aí justamente eu falo, não, é possível pela questão anatômica, a vértebra dele tá embaixo daquele. Só não dá pra saber o que aconteceu, né? Como não tem informação. Geralmente, às vezes, é uma aplicação de algum medicamento, gerou um abscesso, alguma coisa, mas é hipotético, a gente não vê. Agora, como é que você faz a seleção daquilo que você vai colocar no seu canal, né, ou no YouTube, no TikTok? Como é que você escolhe? É o pessoal que manda pra você? É alguma coisa que você viu que, isso aqui é interessante comentar? É alguma coisa que tá tendo muita visualização? Como é que você faz isso? Geralmente eu olho vídeos na rede social, eu acho interessante, não tem geralmente um contexto explicativo muito claro e eu comento em cima. Outra possibilidade, às vezes o aluno chega pra mim, por favor, fala um pouquinho disso, será que isso é verdade? E me manda esse vídeo. Às vezes não tem nada a ver o vídeo relacionado à explicação e eu surjo com a explicação. Igual aconteceu essa semana, eu publiquei um de um peixe marinho e é um peixe hermafrodita que ele desenvolve todos eles, né, o sexo feminino, e depois ele desenvolve o sexo masculino, né, um tipo específico de hermafroditismo. Né, e eu vi, é um bem colorido, que você falou que normalmente o pessoal confunde com peixe com papagaio, não é? Isso, então às vezes eu acho muito legal aquele peixe, é bonito, e aí eu acabo trazendo uma outra informação que está escondida atrás dessa espécie, é uma curiosidade desse animal. Agora eu vou te fazer uma pergunta nada a ver aqui. Você acompanha futebol? Muito pouco, olha, quase nada. Ele é igual eu, o Atílio é igual eu, cara. Eu não acompanho nada de futebol, não conheço nada de futebol, e é por isso que eu tenho uma coluna aqui no programa com o Thiago Berrache falando sobre Copa do Mundo. Thiago, vai aí, qual a curiosidade de Copa do Mundo que você vai compartilhar hoje? Bom, desde 1930, quando a FIFA conseguiu organizar a primeira Copa do Mundo, nós já tivemos inúmeros participantes de mundiais. Na Copa do Mundo de 2026 agora nós temos 48 participantes, ou seja, um recorde. Jamais tivemos tantas seleções participando de uma Copa do Mundo. Mas você sabe, a primeira Copa do Mundo, quantas seleções nós tivemos disputando aquele Mundial? A ideia original da FIFA era ter 16 seleções disputando, mas por ser a primeira Copa do Mundo, por ser no Uruguai, por ser pós-quebra da Bolsa de Nova York, muitas seleções europeias não se interessaram em viajar para o Uruguai, então nós tivemos apenas 13 seleções. Depois, em 34, 16 seleções, 38, 16 seleções, a exceção da Áustria, que não foi porque tinha já sido anexada pela Alemanha nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Depois, em 50, aqui no Brasil também, de novo, a FIFA não conseguiu formar uma Copa com 16 seleções, foram 13 seleções. Aí, a partir daí, nós tivemos a Copa do Mundo com 16 seleções, a partir de 1954, até a Copa de 78 na Argentina. Depois, quem assumiu o comando da FIFA foi o João Avelange, que a partir de 1982 conseguiu já reunir 24 seleções. E desde 98 a Copa do Mundo é disputada com 32 seleções, que é o número que foi até
a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Então, para a próxima Copa do Mundo teremos 48 seleções, eu acho que vai ser uma Copa do Mundo inchada, mas enfim, hoje é o dinheiro que manda na FIFA. Muito bom, Thiago, obrigado. E você também pode acompanhar mais o trabalho do Thiago Berraiche pelos livros que ele tem, a biografia das Copas, tem a trilogia dos primeiros campeonatos que o Brasil ganhou a Copa, tem um monte de coisa bacana. Então digita Thiago Berraiche aí dentro do Google, você vai ver os livros dele e, inclusive, o ano que vem ele vai lançar o Tetra, que a gente conquistou em 1994. Então aguarde mais esse lançamento aí do Thiago. Ô professor, agora é o seguinte, qual foi a criatura mais estranha ou bizarra que você teve que estudar para falar em algum dos seus vídeos? Tem algum assim que foi bem estranha? Estranhos. Muitas vezes aquele que surge bastante dúvida, que às vezes precisa de um pouquinho mais de estudo, são alguns animais marinhos. Porque dentro do mar aparece de tudo, né? E às vezes a gente fica com alguma dúvida, precisa de alguma informação específica. Embora atualmente eu tenha trabalhado com tubarões, né, com elasmobrânquios, né, que são alguns peixes cartilaginosos na minha linha de pesquisa da universidade, né? Uhum. E aí existe muita coisa, às vezes, que eu não sei o que é, às vezes eu preciso de um aprofundamento, às vezes o nome científico tem alguma dúvida e eu acabo pesquisando um pouco mais. Você traz esse negócio dentro do mar, mas no fundo do mar tem muita coisa que a gente não conhece ainda, né? Muita. Então, é normal você navegar na internet e encontrar algum animal marinho que alguém achou e a informação é totalmente, às vezes, desconhecida ou ela, pelo menos, não é de senso comum, né? O conhecimento sobre aquela espécie, comportamento, as características. Isso é bizarro. Agora, professor, tem algum mito ou algum desconhecimento, né, maior que às vezes as pessoas fazem para você no dia a dia, assim, que você fala assim, putz, isso aqui é mito, gente. Ah, não, isso aqui não é verdade e tal, que às vezes vem muito, é uma coisa recorrente para você? Mas às vezes os mitos, assim, que são bem frequentes na medicina veterinária, às vezes são com aqueles animais não convencionais, que hoje são legalizados, mantidos dentro de ambiente doméstico. E às vezes as pessoas colocam como animais difíceis de manter, animais perigosos, e às vezes eles não são. Então eu acho que a própria serpente é uma dessas. Nossa, mas não é perigoso. Tipo nossa, mas não vai jiboia, morder. Igual eu vi alguns casos, faz algumas semanas, da pessoa que tinha uma jiboia arco-íris dentro de casa, na casa dela. Ela morava num condomínio e ela postou no Instagram que ela tinha essa jiboia e o condomínio acionou ela para remover a jiboia de dentro da casa dela, de dentro do condomínio, colocando que era um animal com peçonha, aí viajam lá nos argumentos, né? Como se fosse um animal extremamente perigoso. E não tinha sentido nenhum, tá? Então, existe muito mito ainda em relação a muitas das serpentes, em muitos lagartos, esses animais não convencionais, que são às vezes facilmente mantidos, que não oferecem esse perigo todo, às vezes, que você vê. E às vezes você vê as pessoas sofrendo acidentes, sendo às vezes mordidas por cães, por gatos, doenças transmitidas pelos animais, né? E outro mito, um outro comum, né? Pombo. Né? O mito do pombo. Esse é um realmente que aparece com muita frequência, né? Colocar o pombo como um animal que transmite todos os tipos de doença. Se você chegar perto de um pombo, você vai ficar doente. Anny, pombo. Esse é pra você, hein? Mas e aí, vai ficar doente ou não vai ficar doente? Não, o pombo é o famoso rato com asa? Se você parar pra pensar, quando você tá próximo de um ser humano, ele está doente, você não pode ficar doente? Claro. Então, na realidade, qualquer animal pode transmitir doença. Até um outro ser humano pode transmitir doença. Aqui em São Paulo, no Brasil, no mundo, na realidade, nós temos a columbofilia, que é o pombo correio, que é uma competição que existe anual. Não acredito. Acontece aqui em São Paulo, acontece em Minas, em vários estados, que você leva o pombo para um lugar distante, solta e ele volta para sua casa. E aí ganha a competição aquele que chega no menor tempo. Não acredito dentro de casa. E isso é oficial, existe premiação. Como chama? Columbofilia. Columbofilia, nunca ia imaginar isso. Isso existe, isso é real, tá acontecendo agora, esse final de semana aconteceu a prova,
E esses animais são muito bem cuidados, os animais são vacinados, tem controle sanitário, não é um animal, eu cheguei perto dele e fiquei doido. Não é, mas também não é um animal que eu peguei na Praça da Sé. Não é um animal que tá largado na rua. Porque lá na Praça da Sé tem um monte de pomba ali, o pessoal até vai lá alimentar e tal. Isso. Esse o pessoal fala assim, ó, isso aí é rato com asa. Você pegou, morreu, tocou, já deu lepra. Esses animais às vezes que estão na rua é outro contexto também, né? Isso sim. Ô professor, agora como é que você enxerga o seu trabalho com relação à conscientização? Porque assim, ao mesmo tempo que é divertido, né, e às vezes causa uma coisa assim, tipo, nossa, miolo, né, cérebro, nossa, um buraco no macaco, mas também gera uma questão educacional. Como é que você vê isso? Poxa, eu acho legal a questão de quebrar tabus, isso eu acho muito importante, aproximar as diferenças culturais, né, questões xenofóbicas estão muito frequentes, né? As pessoas criticam demais uns aos outros nos meus vídeos. Até política aparece lá. Quando aparecem dois animais lá, um lutando com o outro, tem gente que começa a lutar do partido A com o partido B e se xingar lá nos comentários. E às vezes isso é importante para conscientizar as pessoas que as pessoas são diferentes, que existem costumes diferentes, que isso é presente no nosso país e fora do nosso país. Eu tento mostrar o tempo todo que às vezes as pessoas criticam países, mas isso existe dentro do nosso país, essas diferenças, esses costumes, e as questões de cuidados com os animais, entender que, olha, não é porque eu acho um macaco prego lindo que eu tenho que ter um macaco prego dentro de casa. Então, nesse sentido, né, respeito a esses animais, respeito às pessoas umas às outras, né, que isso aí tá uma coisa bem complicada também. E com relação à questão dos maus tratos, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, né, e, por exemplo, tem, muito saiu aí, eu acho que você fez um vídeo sobre isso também, do gambá. Que muita gente às vezes vê o gambá e mata o gambá, né? E, cara, o gambá não faz mal pra ninguém, né? Tem gente que chama de preá também, né? Em alguns lugares, eu acho que tem uns nomes diferentes, não sei. Ou preá é o pássaro, eu acho que não lembro mais. Preá é o porquinho da Índia, mas parece então. Mas tem um que é saruê. Saruê, isso, exatamente. Então, às vezes o pessoal mata o gambá Sim. e tal, e aí você postou um vídeo até, eu acho que ele comendo uma cobra. Sim, né? Ele matou, ele foi picado pela cobra, o veneno da cobra não fez nada pra ele e ele come aquela cobra e tudo mais, né? Bom, como é que você vê isso com relação aos maus tratos? Também é uma ajuda extra aí, né? Maus tratos e questão de mito, né? Porque, primeiro, eles já enxergam o gambá como um animal fedido, que eles confundem com o cangambá, que é aquele animal com a listrinha nas costas que aparece no desenho animado que a gente vê com frequência nos Estados Unidos, né? Primeiro, ele já não tem aquele cheiro do cangambá, já é uma questão aí. Outro ponto, a gente começa a mostrar, poxa, tá vendo? O gambá ele come escorpião, come a serpente e ele não morre. E aí as pessoas começam, poxa, nunca mais vou fazer isso com o gambá. Então é frequente esse tipo de comentário. Nossa, eu comia gambá, tem gente que come gambá também, né? Em várias regiões do país isso é um costume. Aí a pessoa fala, não vou comer mais, ou eu não vou matar mais. Tem gente que já mandou mensagem pra mim, olha, eu achei o gambá e aí, o que eu faço? Eu falo, deixa ele lá. O que eu faço? Deixa, né? Deixa ele seguir a vida dele. Realmente, isso aparece. Outra questão importante de maus tratos que aparece às vezes, essas polêmicas, que fulano de tal entrou na casa do cicrano e roubou o cachorro lá, falando que ele tinha maus tratos, e depois foram ver que não era maus tratos. Isso aconteceu em alguns casos, né? E aí, as pessoas entram nos comentários, às vezes, em vários vídeos de animais, e elas falam, isso é maus tratos, é crueldade, às vezes tentam agredir a pessoa ali no ambiente virtual. E existe uma coisa importante que eu tento orientar todo mundo, né? Você como leigo, e você vendo um vídeo, você não pode determinar se é maus tratos, você não pode falar se a pessoa é psicopata, se a pessoa tá certa ou se tá errada. Quem determina se aquele animal sofreu maus tratos ou não, vai ser uma pessoa que tem perícia para tal, né? Então, dentro do meu contexto profissional, dentro do meu conselho de classe, o médico veterinário e o zootecnista são habilitados para avaliação do animal. Então, você como leigo, viu o cachorro do vizinho, você falou, isso é maus tratos. Por mais que você filme, tire foto, faça o que for, isso não comprova que aquilo ali é maus tratos, sem a presença de um profissional. Isso é outra coisa importante, as pessoas estão agressivas, elas falam, e pronto, bate o martelo, às vezes vão pra cima. E fazem justiça com as próprias mãos, muitas vezes, né? Tenta fazer e acaba fazendo tudo errado, acaba invalidando um caso, né? Então precisa de um profissional, tem um rito para as coisas seguirem o caminho certo para julgamento da forma correta, né? Então, questão de maus tratos não é uma questão simples. E às vezes também aparece aquele caso que a gente fala, é maus tratos, a pessoa jura de pé junto que é maus tratos, e não é maus tratos.
Tá? Então, às vezes, eu tenho um animal que está doente no meu quintal. A pessoa viu, ele está lá todo magro, a pessoa acha que é maus tratos, me denuncia, chama a polícia para aparecer na minha casa, e é o meu animal que está doente, eu estou tratando, estou cuidando, e ele está debilitado justamente porque ele está com uma neoplasia em fase final, um câncer, por exemplo. Isso é uma outra coisa também. Ou seja, precisa ficar de olho, né? Tem que chamar um profissional. O importante é chame um profissional. Né? Não, consultar animal em Facebook, consultar animal em WhatsApp, isso aparece muito. Olha, meu animal acordou ruim, o que eu dou? Aí aparece um monte de gente passando medicamento. Então isso também não dá, chame um profissional. Maus tratos, a mesma coisa. Chame um profissional. Mas é o famoso doutor Google, né? Na medicina convencional, com a gente já é assim, né? Aí o cara assim, estou com dor de cabeça do lado direito. O que pode ser? Câncer. Isso. Pronto. Já te deu você tem 6 meses de vida, né? Corra no médico agora, não sei o quê. Sempre tem os diagnósticos. Então a pessoa vai lá, deixa eu ver o que eu tenho. Aí a pessoa vai no médico, doutor, eu estou com tal coisa. É mesmo? Como é que você sabe? Ah, porque eu pesquisei lá no Google. Então, se pra gente é assim, ainda mais no mundo animal, né? Sim, pro bem e pro mal, né? Porque assim, do mesmo jeito que os seus vídeos também tem essa questão de ajudar, de conscientizar, de educar, também tem outros que causam o efeito contrário, que eu acho que é muito bem essa coisa dos maus tratos, né? Pode aparecer, aparece de tudo, né? Meus vídeos aí atingem por mês aí mais de 30 milhões de visualizações, né? Então é muito heterogêneo, né? Então a gente espera às vezes o efeito positivo, mas às vezes pode ser que eventualmente aconteça algum efeito negativo, às vezes pela interpretação errônea das pessoas, isso acontece. Agora, você estava comentando aqui que você trabalha com necrópsia. Isso. O que é necrópsia? Necrópsia é um exame, como o legista trabalha com o humano, né? Então se o ser humano morreu, ele pode ser encaminhado lá para o serviço de verificação de óbito ou para o Instituto Médico Legal, para o IML, né? Só que é muito recente essa ideia do IML veterinário, de tentar estabelecer isso no Brasil, né? Algumas universidades começaram esse trabalho de forma bem legal, né? Em alguns estados, alguns na frente, outros ainda um pouquinho rudimentar. E o serviço de necrópsia é justamente você fazer um exame pós-mortem, depois que o animal morreu, para determinação da causa da morte. Então, todo caso que você tem uma morte suspeita, você não sabe o que aconteceu, mesmo que ele tenha ido para um atendimento médico, mesmo que você saiba do que ele estava sofrendo, o serviço de necrópsia, às vezes, ele elucida o que estava acontecendo. E aí, será que ele tinha uma doença que passa para o meu outro animalzinho? Será que oferece risco para a minha saúde, dos meus outros animais, das outras pessoas? Será que alguém errou? Será que alguém maltratou meu animal, meu vizinho fez alguma coisa, alguém na rua fez alguma coisa? Então, toda vez que tem óbito, o exame de necrópsia é aquele que determina a causa da morte. Agora, você estava com uma proposta que você soltou até, que é um projeto para instituir a Rede Nacional de SVO e IML Animal, não é? Isso. Então, eu abri uma chamada pública para as pessoas votarem no Senado. A gente precisaria de 20 mil votos para conseguir ser discutido lá no Senado sobre instituição dessa rede. Existe já, parece aparentemente, um projeto sobre IML veterinário, mas eu desconheço uma rede integrada com esse tipo de informação. E isso seria interessante por vários aspectos. A gente começar já o registro das informações sobre as causas de óbito, conseguir organizar aqueles casos de maus tratos, a questão de erro médico, a proteção do médico veterinário também vem do procedimento de necrópsia, não é só o acusar, que muita gente imagina, né? O proteger o veterinário também vem disso. Então a ideia seria para a gente proteger a saúde animal e a saúde humana, entra num contexto que a gente chama hoje de saúde única. Porque um animal doente pode ser que nós estejamos doentes. E vice-versa, né? Então é uma saúde do grupo, né? Das diferentes espécies. Bom, vide aí o que aconteceu nos últimos anos, que o pessoal, veio do morcego, veio do não sei o quê, veio da onde, não sabe. E talvez se a gente tem alguma coisa nesse sentido, ajuda a identificar algumas possíveis aí, sei lá, coisas prestes a acontecer. Sim. Ou descobrir alguma coisa que aconteceu, né? Sim, porque não é um hábito das pessoas no Brasil solicitar o exame de necrópsia. E às vezes seria interessante, uma coisa às vezes que ninguém imagina, nossa, pra que eu vou fazer o exame de necrópsia? O animal morreu, e agora? Qual que é a utilidade disso? Às vezes isso serve pro luto da pessoa. Às vezes as pessoas não discutem, não compreendem isso, né? Então, cada vez mais as pessoas com esse vínculo forte, né, com o animal veio a óbito,
E às vezes a pessoa fala, olha, ou até mesmo o veterinário fala, olha, isso encerrou, né? Então vamos encaminhar ele, vamos cremar e pronto, segue a vida. Mas às vezes a pessoa, ela quer uma informação de que, olha, eu fiz tudo o que eu podia, o animal não tinha mais o que eu tratar, minha conduta foi a melhor, né? Ou, eu quero entender melhor o que mais que tinha que eu não vi. E isso ajuda no processo de luto, a pessoa conseguir trabalhar isso que está passando, né, na vida dela naquele momento, né? Então é algo muito complexo. Vai muito além daquele negócio de acusar, aquela informação, quero acusar alguém, processar alguém, uma curiosidade mórbida. Não, é muito além disso, tá? Muito bom, professor. Se o pessoal quiser aqui acompanhar os seus vídeos, como é que faz? Pode me seguir em qualquer uma das redes sociais, as principais, TikTok, Facebook, Instagram. YouTube, né? No YouTube eu estou como Prof. Atílio e nas outras redes vocês encontram como AS Calef, né? Que é a abreviatura do meu nome. Então, facinho de me encontrar, colocando no Google hoje, aparece. Muito bom, professor. Queria te agradecer demais por você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho de conteúdo e um pouquinho aí da sua história. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação aqui com vocês. E se você nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e acompanhar o professor Atílio também lá em todas as redes. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!